Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz, venha preencher cada coração nessa noite, amém? Irmãos, para a nossa meditação, vamos meditar em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 9, para a nossa meditação. Quero colocar um título aqui para nós meditar, cada um de nós, porque muitas vezes a gente faz essa pergunta, né? Para que eu fui chamado? Para quê? Por quê e para quê, né? Então, cada um de nós façamos essa pergunta e vamos ver se Deus responde para nós e nós podemos descobrir alguma coisa que o Senhor tem feito para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Que Deus aplica, a santa palavra em cada coração nessa noite. Essa carta aqui, irmãos, foi escrita para uma igreja da Ásia Menor, uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja nova, de pessoas, de novos convertidos. E Pedro escreve para esses irmãos, confortando ele e fortalecendo eles. Esse mesmo versículo foi escrito, Deus ordenou a Moisés que dissesse essas palavras para o povo de Israel quando eles saíram do Egito. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, fala exatamente isso. Êxodo 19, capítulo 5. Aqui, porém, tem uma exigência. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. No versículo 6 fala assim: Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Foi uma ordem que Deus deu para Moisés para transmitir para o povo de Israel. Esse povo tinha acabado de sair do Egito, tinha acabado de ser liberto, e Deus deu para eles essa palavra. Mas eles tinham que ouvir a voz de Deus, eles tinham que escutar a voz de Deus. Da mesma forma, Pedro começa dizendo para esses irmãos aqui também, no capítulo 2, que eles necessitavam de algo, eles precisavam de mais alguma coisa. Não era somente se converter. Primeiro eles precisavam de despojar de todas as coisas, de toda a maldade, dolo, inimizade, hipocrisia, tinha que libertar de várias coisas. E depois tinha que desejar também o leite, porque vocês sabem muito bem, nós conhecemos criança, por exemplo, sem leite ela não vive, ela morre, ela não tem sustento. Se você der alimento sólido para uma criança, ela não vai sobreviver. Da mesma forma que o crente novo, aquele que se converte aos poucos, ele precisa de leite, ele não ainda suporta uma comida mais vamos dizer assim, substancial, Tem que ser um leite que é mais fácil de digerir, mais fácil de receber. A palavra de Deus também, irmãos, aqui, esse leite espiritual é a palavra de Deus. O crente, o novo convertido, ele precisa da palavra de Deus, para que ele possa suportar os problemas, a perseguição, porque essa igreja aqui estava sendo perseguida. Ele estava falando para uma igreja que estava sendo perseguida naquele tempo. No versículo 4, ele fala que nós temos que chegar à pedra viva, aquela pedra que foi a principal, aquela que foi rejeitada para aqueles que não creram, para aquele povo exatamente que tinha recebido essa palavra a primeira vez. Eles rejeitaram aquele povo rejeitou a ele quando ele veio, mas essa pedra era a principal, e aqueles homens, que tiveram a oportunidade de ser o sacerdote real, eles rejeitaram o Salvador, não acreditaram nele. Mas essa oportunidade veio para todos aqueles que o recebem, que acreditam em Jesus. Então, essa pedra, irmãos, principal, para Deus ela é eleita e preciosa, e para nós muito mais preciosa. Nós, às vezes, não valorizamos, irmãos, o quanto essa pedra é preciosa. Nós conhecemos, eu, por exemplo, conheço algumas pedras preciosas, mas nenhuma delas chega ao nosso Senhor e Salvador. O que Ele fez por nós, irmãos, não tem como medir. A gente, quando vê aquele versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, irmãos, não se consegue ser medida.
Ninguém consegue avaliar o tamanho do amor de Deus por nós, porque Ele permitiu o Filho dele descer da glória, se transformar num humano e dar a vida por nós, irmãos. Esse amor não tem medida, não tem tamanho. Né? Nós pensamos, às vezes, por exemplo, a gente vê criancinha, novinha, morrendo, a gente acha uma coisa tão injusta, mas imagina o Filho de Deus, irmãos, morrer por nós. Isso não tem tamanho. Mas o versículo 5 fala assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados. Bom, existe uma crença de que Pedro, por exemplo, era a pedra, né, principal. Aqui Pedro mesmo está desmentindo isso. Ele está falando que vós também sois. Qualquer pessoa pode ser. Uma coisa, irmãos, que a gente não sabe e às vezes fica querendo, muitos dons, todo mundo fica buscando dons espiritual. Aqui tem dons que a gente já tem. Não precisa de pedir, você já tem, todo mundo recebe. Todo mundo que converte já recebe esse dom. É esse dom que está no versículo 9. Mas a pessoa precisa ser edificada. Aqui está no versículo 5. Vós sois edificado casas espiritual, para ser sacerdócio santo, não é? A fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Vocês sabem muito bem no Velho Testamento o que o sacerdote fazia. Ele vivia o tempo todo fazendo sacrifício, intercedendo pelo povo, e era constante aquilo ali. Todos, crentes, todo aquele que se converte, irmãos, tem que fazer o mesmo. Agora, não é matar animais mais, não é? Igual antigamente. Antigamente, se matava um animal para oferecer a Deus em sacrifício. Hoje, o sacrifício que Deus recebe, o único sacrifício que Ele aceita, é o sacrifício que vem dos lábios. Não é? É a adoração, é o louvor e a oração. O sacrifício principal que você tem que fazer é orar. É o maior sacrifício que você deve fazer, principalmente pela família. Muitas vezes a gente esquece, né, de orar pela família da gente. Porque esses sacrifícios espirituais são agradáveis a Deus. E muitas vezes a gente não valoriza, irmãos, o quanto podemos agradar a Deus, não é? Com coisas simples. Aí ele segue na frente, eu vou pular, porque o versículo 7 fala, por exemplo, que aqueles que crê, aquela pedra é preciosa, e aqueles que não crê, ela se torna uma pedra de tropeço, não é? E muitos têm tropeçado nessa pedra. Mas no versículo 9 fala, vós sois, olha só, irmãos, vós sois raça eleita. Falando para uma igreja que estava sendo perseguida, você imagina, vós sois uma raça eleita. O povo de Israel, nós ouvimos sempre dizer que é o povo eleito de Deus, não é? Mas a igreja é o Israel de Deus hoje, irmãos. Nós somos o Israel de Deus. Todo aquele que crê é o verdadeiro filho de Abraão. É aquele que crê, é o que dá fé hoje. Aquele que nasce da fé, que se converte, se torna filho de Abraão e descendente das promessas. Então nós tornamos uma raça eleita, irmão. Você imagina? Raça eleita e sacerdócio real, sacerdócio de um rei. Cada um de nós somos isso. Nós não precisamos querer ser, nós somos. Agora, aí é diferente, né? Nós podemos estar sendo ou não. Aí é uma escolha de cada um, mas é uma obrigação de nós ser, nós somos. Mas tem mais uma coisa. Povo de propriedade exclusiva de Deus, irmãos. Você já imaginou o valor que Deus dá para cada um de nós? Nós tornamos filhos de Deus, irmãos. Nós somos importantes para Deus. Deus dá importância para nós. A importância dele é tão grande que nós não sabemos também avaliar o quanto ele valoriza cada um de nós. Vocês imaginam, irmãos, Deus habitar em nós? Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa casa que é edificada aqui, nós somos edificados casa espiritual. Nós tornamos a habitação de Deus. Deus habita em nós, irmãos. Isso não é pouca coisa. Às vezes a gente fica, por exemplo, tem problema, a gente ora pelo médico, ora pelo remédio, mas não ora para Deus diretamente, conforme a gente tem toda a liberdade. O sacerdote, irmãos, era o único que podia interceder a Deus, era o único que tinha ligação com Deus. Hoje é todo aquele que crê, é todo aquele que se converte. Tem acesso livre a Deus. E mais do que isso, irmãos, nós somos filhos de Deus. Não é só Jesus mais, agora nós também somos. Não é? E essa finalidade é para proclamar a virtude daquele que chamou das trevas para a luz, para a sua maravilhosa luz. Trevas, irmãos, vocês sabem muito bem, um quarto escuro, todo mundo sabe, quando você está dormindo, no quarto escuro, você vai, acende a luz, clareia, não é? Trevas, irmãos, com a luz ela apaga, ela some, desaparece.
Quando um pecador, irmãos, recebe a luz, você leva a luz, Jesus falou, eu sou a luz do mundo, mas falou, vós sois a luz do mundo. Se nós, irmãos, formos luz, as trevas vão dissipar. Não vai existir trevas. Se nós formos a luz do mundo, conforme Jesus era, conforme Jesus é, né? Ele não deixou de ser. Mas hoje a igreja, irmãos, é a luz do mundo. Nós temos a obrigação, irmão, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. É uma obrigação nossa, porque nós somos filhos de Deus, chamados para isso. Nós temos, por quê? O que e por quê, né? Vamos dizer assim, nós somos chamados para ser uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma finalidade e temos uma missão, irmãos. Não precisa, irmãos, por exemplo, meu filho foi missionário, foi para a África, ficou 3 anos na África, ele saiu daqui e foi para lá. Mas para ser missionário, irmãos, você não precisa sair da porta da sua casa, porque às vezes dentro da sua casa mesmo tem alguém que precisa ouvir. E muitas vezes você prega lá na África, vai lá na África e prega, mas dentro da sua casa você não prega. Nós temos que aprender, irmãos, que quando Jesus falou ali, primeiro em Jerusalém, primeiro lugar é a sua casa, Jerusalém é a sua casa, é onde você mora. Depois, sim, você pode pregar até nos confins da terra. Mas não adianta, irmãos, eu pregar lá no confins da terra e esquecer da minha casa. O primeiro lugar tem que ser a casa, porque Deus, irmãos, valoriza a família. Ele valoriza cada pessoa individualmente, mas valoriza cada família. Quando aquele carcereiro, né, perguntou para Paulo, o que devo fazer para me converter, o que ele respondeu? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, não é? Crer é acreditar nisso, irmãos. Muitas vezes a pessoa não crê nisso, não crê na palavra de Deus. A gente, às vezes, ouve a palavra de Deus, mas não acredita conforme ela é, diretamente. E muitas vezes nós perdemos muito tempo com coisas banais, irmãos. O que é mais importante, nós deixamos para segundo plano, ou passamos batido. A gente trabalha, né, sempre buscando melhora de alguma maneira, mas nada deste mundo se leva desse mundo. Tudo que fizermos nesse mundo vai ficar nesse mundo. A única coisa, irmãos, que podemos levar desse mundo é a obra que nós fizermos para Deus. Essa vai nos acompanhar a vida eterna, irmãos, o tempo todo. Então, irmãos, vamos procurar ser o que esse versículo está dizendo para nós. Vós sois uma raça eleita, irmão. Nós temos uma eleição. Nós pertencemos a um reino. Porque nós pertencemos à nação santa. A nação de Deus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Agora, irmãos, vamos cumprir também o fim que é a nossa missão, proclamar as virtudes de Jesus, que é o nosso Salvador. É aquele que nos resgatou, que já foi falado tantas vezes aqui nessa noite. Ele nos chamou, irmãos, das trevas. Ele nos tirou das trevas para a sua luz. E nós temos que proclamar isso, irmãos, para todo mundo que estiver ao nosso redor. Existem, irmãos, muitas coisas na Bíblia que a gente lê, sabe até de cor, e muitas vezes a gente não aprende. Em Mateus 20, versículo 28, versículo 20, Jesus fala, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós esquecemos disso. Jesus não está lá em cima somente. Ele está lá em cima, ele está dentro de nós também. Todos os dias, todos os minutos. Nós temos, irmãos, o poder que ele deu a todos os seus discípulos. Todos aqueles discípulos, o poder foi dado para todos nós. Porque ele habita dentro de nós. E nós, muitas vezes, irmão, perdemos tempo orando para o médico, orando por remédio, e não oramos para a causa direta. Mas nós somos sacerdotes, irmãos. O sacerdote, antigamente, irmãos, todo aquele que chegava até ele intercedia a Deus, e Deus sempre ouvia, porque Deus sempre ouve. Existe apenas um problema, irmãos. A única coisa que faz separação, não é? Isaías 59, versículo 1, fala que a mão do Senhor não está encolhida. E nem os seus ouvidos tampados, agravados, né? Para que não possa ouvir. Mas o nosso pecado faz separação entre Deus e impede que Ele nos ouça. Foi falado aqui, né, que Jesus, mas não é Jesus, acho que foi Pedro que falou, né? Sede santos porque eu sou santo. Santo é separado, né, irmão? Tem muita gente que confunde a palavra santo. Imagina que santo é um Deus, é um anjo, uma pessoa santa demais, mas não é, nós somos santos, irmãos.
Cada um de nós tornamos santo quando nós convertemos. Nós tornamos santos. Santos é separado. Pertence a Deus. Nós já pertencemos a Deus, somos propriedade exclusiva. Nós já somos santos, irmão. Nós não precisamos fazer nada. Quando nós convertemos, Deus faz tudo. Ele nos santifica. Ele torna cada um de nós santo. Muitas vezes a gente não acredita na palavra, irmão. Mas existe a santificação que tem que ser buscada. Porque a santificação a gente consegue, eu pelo menos creio dessa forma, tem gente que não crê, tem gente que acredita que santificação já é dada também na mesma hora que se converte. E eu acredito que a santificação, sim, nós temos que buscá-la todos os dias, sempre. Que eu acredito que a santificação é o aperfeiçoamento que você vai tendo, sempre que você vai tendo conhecimento da palavra e para de fazer aquilo que não agrada a Deus, você vai se santificando dia após dia. Eu acredito dessa forma. Tem gente que já acredita que santificação já é dada também, desde o dia que você se converte, você já se torna santificado. E em termos, sim, mas na vida real, a Bíblia nos ensina, irmãos, a nos purificar todo dia e nos santificar todos os dias. É uma busca constante que nós temos que fazer. Mas não podemos esquecer, irmãos, que quando o Senhor nos chama, Ele tem um propósito para cada um de nós. Não precisa ficar buscando dons espirituais, conforme muita gente fica buscando, porque nós já temos um dom dado para nós direto. É ser sacerdote. Esse aqui já é dado e todo mundo se torna um sacerdote. E também, irmãos, aquilo que Jesus disse, ide. Que também não é ide, é indo. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Não precisa sair de casa e viajar lá para fora. Seu colega de trabalho, seu parente, seu amigo, seu vizinho, aquele que estiver do seu lado, irmão, pregue. Não precisa falar muita coisa e outra coisa, a gente é preocupado com o que tem de falar, mas não é a palavra bem falada que às vezes converte ninguém. E, na verdade, não é nós que convertemos ninguém. A missão de converter o homem do pecado, da morte e do juízo é do Espírito Santo, não é nossa. A nossa missão é pregar, é falar as coisas que nós recebemos. Aquilo que nós recebemos, transmitir para os outros da mesma forma. Essa é a nossa missão. Agora, convencer o homem do pecado, da morte e do juízo é missão do Espírito Santo. É Ele que convence o homem. Nós não podemos convencer, nós não conseguimos convencer ninguém, irmãos. Às vezes a pessoa quer convencer a pessoa e começa a pregar juízo e pregar coisa, e quanto mais pesado se prega para uma pessoa, mais você se fecha àquela pessoa. É mais difícil converter. Agora, quando você prega a palavra de Deus, simplesmente, e deixa o Espírito Santo fazer a obra dele, que pertence a ele, a pessoa se converte mais fácil. É dessa forma que acontece, e muitas vezes a gente quer mudar, né, as coisas de Deus. Não sei se os irmãos entenderam, que cada um de nós somos chamados, né, para ser sacerdotes, com o propósito de transmitir a palavra de Deus. Essa vida, irmãos, ela não termina, enquanto estivermos vivos. É o tempo todo que nós estivermos nessa vida aqui, nós temos que fazer isso. Porque a nossa vida, irmãos, não é desse mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. A nossa vida é eterna, nós já somos eternos. Nós já temos a vida eterna garantida. Porque o Senhor que nos salvou, que nos chamou, Ele prometeu isso para nós. Que nós viveríamos eternamente com Ele. E nos daria a vida eterna. Eu não conheço todos que estão aqui nessa noite. Eu acredito que todos que já estão aqui, já acreditam em Jesus, já receberam Jesus como Salvador, já se tornaram filhos. Não é? Se não, eu quero dizer para você, em 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, no versículo 11 fala assim, veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí o versículo 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha, é simples, irmãos. Nós não precisamos fazer nada. Tem gente que pensa que tem que fazer tantas coisas para ser salvo. Não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa para ser salvo é receber Jesus como seu Salvador. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os que creem no nome de Jesus. João começa aqui na primeira carta, aqui, nesse primeiro capítulo, falando quem é que você deve receber. Fala que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então está falando de Jesus. Logo para frente fala que ele era a luz, né, que vinda e através dele ilumina todo mundo. Esse é. E através dele, irmãos, nós
somos transformados. O versículo 13 fala, os quais não nasceram do sangue nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos nascidos, irmãos, de novo. Nós somos transformados em nova criatura. Nós já não somos mais o mesmo velho homem, a velha natureza que a gente tinha, a velha natureza que nós herdamos de Adão. Nós já não somos mais aquele velho homem. Quando nós recebemos Jesus, nós somos transformados. E aí passa a habitar o Espírito Santo dentro de nós, irmãos, e nós somos nova criatura e somos filhos de Deus, nós somos selados com o Santo Espírito, a promessa, que está lá em Efésios 1, 13 e 14. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos nele, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Quando nós damos crédito à palavra de Deus. E assim, irmãos, se alguém está aqui hoje, ainda não recebeu Jesus e quer ser filho de Deus, precisa receber. Não pode ficar esperando, irmãos. O dia de hoje, irmãos, nos pertence, agora nos pertence. Daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, o dia de amanhã não pertence a ninguém. Nós não sabemos, irmãos, muitas pessoas falam e ficam preocupadas com a volta de Jesus. Eu fico mais preocupado com a ida nossa desse mundo. Porque a volta de Jesus eu não creio que vai ser tão rápido. Eu creio que ainda vai demorar um pouco. Mas a nossa partida pode ser instantânea. Podemos sair daqui hoje e não chegarmos em casa. Ou podemos dormir e não amanhecer. Agora, irmãos, a salvação é para hoje, não é para amanhã. A Bíblia diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Receba hoje essa palavra, irmãos. E nasce de novo, aproveita enquanto é tempo. Porque se nós não nascermos de novo, irmãos, nós não pertencemos ao reino de Deus. Nós somos pessoas excluídas. E no versículo, capítulo 3 aqui, de João, capítulo 3, versículo 36, fala assim, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha, irmãos, quem crê tem a vida eterna. Quem não crê e se rebela, está sendo rebelde, porque não creu, porque não deu crédito, a ira de Deus permanece. E olha, irmãos, terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Terrível coisa, irmãos. Não imagina. Olha, a morte parece que é o fim, mas não é. O ser humano não foi criado para morrer. A morte veio apenas por causa do pecado. Nós fomos criados para viver eternamente. E Deus só trouxe a morte porque não foi capaz de conviver com o pecado que nós trouxemos para esse mundo. Por isso que Deus não permite que nós vivamos tantos anos, porque não é possível que a santidade de Deus conviva com o pecado. Então nós temos um tempo limitado de vida, mas Ele promete a vida eterna para aqueles que creem no Seu Filho. E aqueles que não creem, irmãos, a ira de Deus permanece sobre ele. Hoje, irmãos, é um dia propício, um dia que você pode fazer um concerto com Deus. Eu não conheço a sua vida, não conheço ninguém aqui praticamente, poucas pessoas eu conheço, mas hoje é um dia propício. Faça um concerto com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã você pode não ter tempo, né? Eu cresci num lar evangélico, meu pai sempre foi convertido, mas eu sempre pensava que naquele último momento eu aceitava Jesus, estava bom. Olha, nós não sabemos o modo que vamos morrer. Você vai ter tempo? Não vai, não sabemos, irmãos. A gente aprende muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Se ensina que basta crer para ser salvo. E você tem que crer, mas você tem que provar. A fé sem obra é morta. Muitas vezes nós esquecemos disso. É uma coisa tão simples. A fé tem que ser provada. Se ela não for provada, ela é morta. Ela não tem valor para Deus. Então você tem que crer, por isso você tem que falar para alguém. Você tem que aceitar Jesus como Salvador, alguém tem que saber disso. Por isso que Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Então você tem que crer, mas tem que provar que você crê, para que alguém saiba disso, para que Jesus saiba disso. Não é? E eu espero, irmãos, que aqui não haja ninguém que ainda não tenha tomado decisão. E se houver, que aproveite essa noite, né, e tome a sua decisão enquanto é tempo. E que o Senhor abençoe essa igreja, né, abençoe os irmãos. Meu irmão Hélito, que faz muitos anos que eu não vejo, né, faz vários anos que eu não vejo, estou vendo ali agora, tem algum tempinho, né, e eu peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês, que dê a vocês, né, o Espírito Santo em
em abundância, né, para que vocês possam transbordar na alegria e também no trabalho, porque sem o Espírito Santo ninguém faz nada. Tá? A gente pensa que às vezes a pessoa precisa falar em línguas, precisa de coisa, muita coisa, mas não precisa, não. Nós somos selados com o Espírito Santo, irmão. Todo aquele que crê é selado com o Espírito Santo. Todo aquele que crê já tem o Espírito Santo. Todo aquele que crê já tem Deus habitando dentro dele. Não precisa mais nada. Tem os dons espirituais também, tá, irmãos? Você pode buscar, não tem problema nenhum. Está livre para você, você pode escolher. Mas os dons que eu te falei aqui hoje, você já recebeu. Você só tem que fazer uso deles. E que o Senhor abençoe a todos, né? No nome de Jesus. Amém? Volta a palavra, presidente. Vamos nos colocar de pé para orarmos. Faz essa palavra. Pedir ao Senhor que continue abençoando a nossa família, como foi dito aqui, a nossa casa. Eu quero que nesta noite, nesse momento, você possa interceder pela sua família nesta oração. Interceda pela tua casa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus familiares que estão distantes, talvez não moram na sua casa, mas que são do sangue, né? São a família. Então, ore por eles neste momento. Ore para Deus salvar, ore para Deus cuidar, ore para Deus curar as feridas neste momento, para que Deus possa, né, abençoar de fato a nossa família. Nós possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Possamos todos clamar assim, porque Deus, Ele quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar a sua casa. Então interceda nesse momento. Talvez há muitas disputas, muitas lutas, muitas dificuldades entre as famílias, mas que nesta noite, pela sua oração, você crendo e depositando a sua fé em Deus, Deus irá restaurar a sua família. Deus enviará paz. Aonde está aquele caos, aonde está aquela turbulência, Deus, com a sua fé nesta noite, Ele vai operar em sua família, trazendo a paz, trazendo alegria que o inimigo tentou tirar. Mas hoje o Senhor vai, nesta noite, através do Espírito Santo, trabalhar na sua casa. Se você crê, vamos orar com fé nesta noite. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento nós clamamos ao Senhor. Clamamos, ó Deus, o Teu nome, ó Pai, o nome de Jesus, porque esse nome é fiel. Nós clamamos porque nós cremos que esse nome tem poder. E nós cremos no agir do Espírito Santo, nós cremos no Teu poder, ó Deus, e pedimos, através da palavra que foi ministrada aqui, de pedir para a nossa família, orar pela nossa casa. Por isso nós estamos aqui neste momento, ó Deus, todos reunidos, orando pelas nossas famílias, ó Pai. Cada pessoa aqui representada, ó Senhor, que tem a sua família, que tem a sua casa, os seus parentes, ó Deus, que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar agora trabalhando em cada lar, em cada família, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar abençoando, meu Pai, aonde há, Senhor meu Deus, brigas, aonde há, meu Pai, problemas, que o Senhor possa estar agora, Senhor, acalmando, trazendo a paz, aonde, meu Pai, se perdeu a alegria, aonde, meu Pai, é só luta, dificuldade, tristeza, rancor, amargura, que o Senhor possa neste momento restaurar, Senhor, que o Senhor possa trazer a alegria, trazer, meu Pai, o refrigério para essas famílias, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, pelos nossos familiares que ainda não são salvos, que ainda não conheceram o Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, que o Senhor possa estar, meu Deus, se apresentando a eles, ó Deus, através da Tua palavra, usando alguém para falar, usando, meu Pai, as nossas atitudes também, que eles possam ver em nós Cristo em nossa vida, que eles possam ver o Senhor em nossa vida e possam, meu Pai, se converter a Ti. Abençoa, Senhor, salva os nossos familiares, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Deus, que estão, meu Pai, acamados, que estão no hospital, Senhor Deus, que o Senhor possa estar curando neste momento, que o Senhor é o médico dos médicos, que nós cremos no Teu poder, cura neste momento, que seja repreendido todo o mal, toda enfermidade agora, ó Pai, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nós clamamos, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, na nossa família, ó Pai, que o Senhor possa abrir portas de emprego, ó Pai,
em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, aqueles que estão estudando, que estão fazendo faculdade, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, que eles venham prosperar, ó Deus, aonde eles estiverem, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, que haja amor entre os casais, que haja amor entre as esposas e os maridos, ó Pai, que haja amor, ó Pai, entre eles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o filho, ó Pai, possa amar o pai e a mãe. Senhor Deus, que não haja intriga entre os irmãos, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa trazer a paz e alegria em nossos lares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor conhece a cada um e nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, com o teu poder, abençoa a nossa casa, abençoa as nossas famílias, abençoa os nossos parentes, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Creia, tá? Ore com fé e creia sempre no poder de Deus para a sua família. Vamos orar pelo nosso irmão Israel. Ele pediu uma oração também. Vem cá, irmão Israel. Ele vai fazer uma oração, ele vai fazer uma viagem e ele pediu também que nós possamos orar por ele. Eu peço a Cristiane que ore por ele também. Tá a garganta ruim? Então vamos orar. Oi? Silas e pelo Israel. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, nós pedimos pelo teu servo que vai fazer esta viagem, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha protegê-lo, meu Pai. Livra do acidente, de todo o mal, do carro desgovernado, Senhor Deus, da imprudência, Senhor, do homem. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a ida e a volta dele, ó Pai. Que ele possa, Senhor, meu Deus, aonde ele estiver, glorificar o teu nome e ter comunhão com o Senhor em todos os lugares, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a família e a casa dele, ó Pai. Neste momento, nós oramos e confiamos, ó Pai, certo da tua vitória. E oramos também pelo nosso irmão Silas, que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, ó Pai. Guarda ele, meu Pai, a cada momento. Não deixa ele sozinho, mas que o Senhor possa estar presente, em nome de Jesus Cristo, abençoando ele em todos os lugares que ele andar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus por esta noite, esse culto e tudo que foi feito aqui neste lugar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. E muito obrigado, ó Pai, pelo nosso irmão Ismael, que trouxe a tua palavra, que o Senhor abençoe a vida dele também. Leve ele em paz, ó Deus, para o seu lar, com a sua família, guardando ele, abençoando a igreja dele, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E muito obrigado por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite, por este momento tão especial que passamos em comunhão com o Senhor, ó Deus. Muito obrigado. Meu Deus, abençoa a nossa semana, nos guarda, nos livra de todo o mal, que possamos ter uma semana abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, e seja com todos aqueles que aguardam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde agora e para todo sempre.